Pais amados, estamos aqui para iniciar mais uma ministração da palavra e hoje eu quero falar com você sobre uma fé inabalável. Né? O que é uma fé inabalável? É uma fé que ela é firmada, ela é fortemente apoiada na palavra de Deus. É uma fé a qual ela é fixa, ela é firme, ela é inabalável, ela é uma rocha. Essa fé é a proposta da Bíblia para nós, né? Que nós temos que buscar a construir esta fé. De início eu quero dizer que esta fé ela não vem, né, assim, você não ganha ela, você tem que desenvolvê-la, você tem que construir esta fé inabalável. E para nós, né, analisarmos um pouco essa questão de fé inabalável, para podermos assim crescer a nossa fé, eu separei aqui uma história muito conhecida, né, de um personagem, que é o personagem Jó, né? Essa história é muito conhecida e eu quero que você esteja usando nesta reflexão desta palavra o filtro que nas respostas de Jó diante as adversidades e as circunstâncias que ele viveu. Porque este é o segredo de uma fé inabalável. É a resposta que nós damos, né, mediante aquele cenário. Ou seja, a nossa ação, reação, as nossas atitudes diante de tudo aquilo que está acontecendo. Porque a fé inabalável é uma fé que ela é provada e aprovada. Porque a fé, para ela ser grande, para ela ser valiosa, ela tem que ser provada no fogo. Ela tem que passar por provações para você saber que a sua fé está crescendo, que a sua fé é inabalável. É mediante os ventos, a tempestade, porque a fé não é simplesmente eu dizer que eu tenho fé, que eu creio, eu tenho fé. Não, a fé é algo que tem que ser colocado em ação em nossas vidas. Então, uma fé inabalável, ela tem que ser construída, para que quando ela for provada, ela possa permanecer firme. Então, iniciando aqui já a história de Jó, a Bíblia, né, diz que o inimigo de nossa mente, ele chega até Deus e Deus, ele fala, pergunta a ele se ele tem visto o servo dele Jó, que é íntegro, que é sincero, que anda reto segundo aos olhos de Deus. Deus, ele elogia o personagem Jó. E a Bíblia fala que o inimigo de nossa mente, ele diz, mas também, né, você tem protegido, você tem feito ele prosperar, você tem dado bem, abençoado a vida dele, por isso que ele não blasfema contra você. Por isso que ele não murmura, por isso que ele permanece lá de boa, né, com tudo que você está concedendo a ele. Porém, Deus, ele vai permitir que Jó seja tocado em sua vida, né? Em sua vida, que eu digo, no seu ambiente que ele estava ali, que podemos dizer, de repente, na sua zona de conforto. E Deus vai permitir Satanás, o inimigo de nossa mente, ele vai com tudo, a Bíblia fala. Ele vai e tira tudo de Jó. Ele tira tudo de Jó. Ele vai lá, todos os bens de Jó, tudo aquilo que Jó possuía, né, ele vai arrancar da vida de Jó, porque segundo ele fazendo aquilo, ele iria estar destruindo Jó. Isso aqui é muito interessante. Porque Deus permite essa adversidade diante da vida de Jó, para que a fé de Jó fosse provada e aprovada. Deus, ele já conhecia Jó, já sabia que Jó poderia suportar isso. Isso aqui é bom nós também considerarmos, que Deus, ele não permite nada que nós não possamos suportar. Então, por isso que nós temos que permanecer fortes, firmes, entendeu? Porque essa fé é inabalável. Porque se Deus permitiu, é porque nós, sim, nós somos capazes de sobreviver a este vento, a essa tempestade. O nosso Deus, ele é muito maior do que isso. Então, ele permite Jó entrar nessa circunstância, nessa adversidade, onde tem tudo tirado, os seus filhos, os seus bens, né, coisas que humanamente nós até fica difícil acreditar, muitos nem acreditam que essa história é real, né? Porém, a Bíblia menciona esse personagem Jó com uma fé inabalável. Porque mesmo depois que Deus permitir que tudo isso acontecesse, que fosse retirado, perdesse todos os seus bens, seus filhos, a resposta dele é algo sobrenatural, é algo de uma fé inabalável. Ele vai dizer como resposta, o texto diz, ele prostrou-se com o rosto em terra e em adoração e disse, saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor me deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Fé inabalável. Mediante todo aquele cenário contrário, todo aquele vento, toda aquela tempestade que estava passando na vida de Jó, ele entendeu que Deus está no controle de tudo. Que tudo pertence a Deus. Que Deus, ele faz o que lhe apraz fazer. Isso é maravilhoso. Mas não para por aqui. O texto vai dizer que agora entra um cenário onde
Mais uma vez, o inimigo de nossa mente, diante de Deus, vai dizer que Jó permaneceu firme, fiel, com a sua fé inabalável, porque ele não permitiu que ele tocasse na saúde física de Jó, na saúde de Jó, né? Então, Deus vai permitir mais essa circunstância na vida de Jó, deste homem com uma fé inabalável. E essa enfermidade, irmãos, ela vai com tudo diante da vida de Jó. Ela vai para destruir mesmo Jó. Deixa ele, a Bíblia fala que da planta aos pés ao alto da cabeça, ele foi acometido desta enfermidade, dessas infecções profundas, inflamadas, a qual era tão agoniante que ele coçava com cacos de telhas, o mau cheiro, pessoas não podiam nem ficar perto, a ponto da sua própria esposa dizer: Jó, amaldiçoa esse Deus e morra. Porém, em resposta a isso, Jó vai falar para sua mulher, vai responder, vai nos ensinar uma resposta para essa circunstância. Você fala como é insensato. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Jó permanece com a sua fé inabalável. E tudo isso, Jó não pecou com seus lábios. Isso aqui é maravilhoso, irmãos. Por muito menos nós estamos pecando. Por muito menos nós estamos deixando de acreditar em Deus. Por muito menos a nossa fé está sendo abalada e nós estamos perdendo a fé. Não conseguimos tomar uma ação, uma reação, não conseguimos ter uma resposta segundo a vontade de Deus. Mas Jó não. Ele permaneceu, aleluia, entendendo que tudo que ele tinha era de Deus. Se Deus deu, Deus tomou, bendito é o nome do Senhor. Deus, ele tem que ser exaltado. Eu aceito o bem de Deus com prazer, mas também se ele me permitir passar algo, eu tenho que aceitar também, porque ele está no controle de tudo. Isso não pode abalar a minha fé. O abalar a fé, eu estou dizendo, irmãos, é perder a fé em Deus, deixar de acreditar em Deus, duvidar que Deus ele tem todo o poder e toda a autoridade. A fé, ela não pode ser abalada, essa fé em Deus que eu e você temos. Então, o texto continua ainda, porque agora vai chegar seus amigos, né? E alguns deles ali, alguns dias ali, eles vão, né, tentar colocar na mente de Jó, porque segundo ele, Jó tinha feito algo, e eles pedem para Jó pedir perdão, e Jó começa a questionar ele mesmo, se de repente, verdadeiramente ele tinha feito algo, ele queria entender o porquê que tudo aquilo estava acontecendo, mas em momento nenhum ele pecou contra Deus, em momento nenhum a sua fé foi abalada, no momento nenhum ele deixou de acreditar que existia um Deus que estava no controle de tudo. E é isso aqui que faz toda a diferença. Então o texto vai dizer que depois dessas acusações, depois deste mover ali dessa conversa com os amigos dele, Jó, ele vai dizer algo fenomenal em resposta, né? Porque ele vai dizer: embora ele me mate, ainda assim esperarei nele. Certo é que defenderei os meus caminhos diante dele. Ou seja, Jó, ele estava dizendo: ainda que eu morra, eu vou permanecer com a minha fé inabalável. Nada vai me separar do amor de Deus. Nada vai me separar, vai afastar, vai acabar com a minha fé no Deus a qual eu sirvo. Uma fé inabalável. Ainda que eu morra, nele certo esperarei. Defenderei os meus caminhos. Jó, ele tinha plena consciência que ele procurava ter um caminho justo. E por isso ele entendeu que ainda que tudo aquilo estivesse acontecendo, ainda que ele viesse morrer, ele estava oferecendo a Deus uma integridade. A sua fé estava inabalável. Mais para frente, o texto diz que agora Jó encontra num momento muito difícil, porque todos se afastam. Jó agora está isolado, não tem mais amigo, a sua esposa também está afastada, não tem mais servo. Tudo se afasta, ele se encontra sozinho. Muitas das vezes é nesse momento que nós desistimos de tudo. Muitas das vezes é nesse momento que nós perdemos a nossa esperança, a nossa fé. Muitas das vezes é nesse momento que nós achamos que acabou tudo. Verdadeiramente, Deus não vai mais agir. Lembra da história de Agar? Né? Que quando acaba a água que Abraão tinha dado a ela desiste, ela recua, bota o projeto longe, que era o seu filho, acreditando que nada mais ia acontecer, que estava tudo perdido. Neste momento de solidão, neste momento que todos te abandonam, neste momento que todos os recursos humanos acabam. Aleluia. Jó, ele teve uma resposta também positiva para este momento. Olha o que ele vai dizer: eu sei que meu Redentor vive
e em breve se levantará ao meu favor. Amém. O Redentor é aquele que verdadeiramente pode te socorrer. Jó está dizendo aqui que, para essa circunstância, que ainda que não tenha amigos, ainda que não tenha ninguém por perto, ainda que não tenha recurso, aquele que verdadeiramente pode me socorrer, ele vive. Aleluia! E Jó estava certo. O Redentor dele vive e em breve iria se levantar ao favor dele. Que é o que nós já vamos ver aqui na próxima etapa. Por quê? Porque agora chegou a vez de Deus falar com Jó. Chegou a vez do Redentor de Jó se pronunciar. E Deus, numa extensa resposta, ele vai revelar para Jó que ele é o Criador de todas as coisas e que sempre está no controle de tudo. E que tudo está sob o domínio dele, ele tem um domínio sobre todas as coisas e ninguém pode revogar ou impedir o agir dele. E em resposta a isso, esta foi uma extensa resposta de Deus, mas em resposta a isso, Jó ele vai chegar numa seguinte conclusão que nós temos que chegar também através desta mensagem. Ele vai dizer: sei que pode fazer todas as coisas. Nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Irmãos, nada, ninguém, nenhuma circunstância, nenhum ser humano, nenhum evento, nenhuma adversidade, nenhuma situação geográfica, nenhum ambiente que você esteja vivendo pode impedir o agir de Deus na tua vida. Se você permanecer com a tua fé inabalável, aleluia, o final vai ser de vitória. Porque nós estamos diante de um Deus que, além de agir nesta nossa vida terrena, ele também tem a eternidade para nos oferecer. Então, as bênçãos de Deus, o agir de Deus, ele transcende desta vida para uma vida eterna. Então, por isso eu posso te garantir, se você permanecer com a tua fé inabalável, guardar a tua fé, esta fé genuína em Deus, que nada muda ou nada danifica ela, nada rouba ela, nada diminui ela, mas ela permanece inabalável em Deus, o final vai ser de vitória. Então guarde isso no teu coração, essa mensagem. Assim como Jó, mantenha esta fé inabalável. Construa esta fé. Esta fé, como eu falei no início, ela é construída, ela é desenvolvida. Então, atualize essa palavra no teu coração, graça e paz.